Olá, irmãos. Começando mais um vídeo analisando o livro de João. Já estamos no capítulo 10. Esse capítulo é importante porque ele desmascara os líderes religiosos, né, que gostam daquele título de se dizerem pastor e serem mestres, né? Aqui o Messias mostra a verdade, deixa bem claro quem é o único pastor. Com a verdade das Escrituras, a gente consegue desmascarar esse sistema podre que contamina o entendimento espiritual, que é o entendimento que lá eles dizem ser verdadeiros, mas lá na religião, todas sem exceção, é repassado entendimento morno, ao qual tem verdade e mentiras, tudo junto. E eles dizem lá que é tudo verdade, mas não, tem mentiras no meio. Então, eu analisando aqui com vocês, a gente juntos vamos dar seguimento. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos que estão começando, que estão aprendendo, podem perguntar, porque nesse começo é muito bom perguntar para não ter dúvidas e não empurrar com a barriga. Então vamos lá, irmãos. Em verdade, aqui é o Messias falando, tá? Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Ou seja, em verdade vos digo, Messias nos diz, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é o ladrão e salteador. O que quer dizer, irmãos, que a porta do aprisco das ovelhas, essas ovelhas são as pessoas que estão nessa terra, que querem buscar a verdade, que quando ouvem sobre salvação, querem saber mais e querem ter a salvação. E querem descobrir, saberão que a salvação vem de ações boas com o próximo, de se livrar de contaminações ruins e saber que esse mundo também é governado por espíritos de anjos caídos que entram em corpos de pessoas que dão a brecha, que praticam o mal. Então, os que não entram pela porta no aprisco das ovelhas, ou seja, a única forma das ovelhas, que são as pessoas que querem buscar a verdade, entender, é pela forma que o Messias veio falar, pelo entendimento. Então a gente vai lendo um pouco mais, vocês vão entender melhor. Então essas pessoas não querem ir pelo Messias, pelo entendimento, querem ir por atalhos. Então aqui o Messias fala, mas sobem por outra parte. Esse é o ladrão e salteador. Ou seja, vamos ver quem é esse ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos ver quem é esse pastor das ovelhas. Aqui nesse texto o Messias fala. Vamos analisar. Tem que entrar pela porta, lembrando. Porque o que não entra pela porta, os que não entram pela porta é ladrão e salteador. Mas porém o que entra é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, que são as pessoas que buscam a verdade.
ele chama, ele que no caso é o pastor das ovelhas, que no caso é o Messias, é claro isso, mas vai falar no texto quem é o pastor. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Para fora do engano. Para fora da mentira, da maldade que esse mundo vive. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, ou seja, adiante, vai na frente, vai ensinando, repassando o entendimento dele para essas pessoas que são as ovelhas. Por isso que tem que ir na frente, porque vai ensinando, vai explicando. Senão as pessoas que se forem na frente do pastor, do Messias, elas vão tropeçar. O Messias sabe o caminho, sabe as pedras que ele ensina. Por isso que vai adiante delas. E elas o seguem. Porque lhe conhecem a voz. Porque lhe reconhecem a voz. Mas essas ovelhas, né, os que querem o entendimento da verdade, que sabem, que percebem quem é de verdade, quem é de mentira, que buscam o bem, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Os irmãos que acham estranho, quando esteve no sistema religioso, assim como eu um dia já achei estranho, os líderes religiosos falando, ensinando, eu percebi que aquilo não estava certo, que tinha lacunas que eles falavam e fazia o contrário do que eles estavam falando mais lá na frente. Então, as pessoas percebem isso. Os que buscam, os que querem praticar o bem. Então, de modo nenhum eu segui esses líderes religiosos, eu saí rapidamente. E você que está assistindo esse vídeo, se está assistindo, é porque acha estranho o que é passado pelos líderes religiosos, o que é passado pelo sistema religioso desse mundo que jaz do maligno. Mas não sigam eles, de modo nenhum seguirão estranhos. Antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. O Messias lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Messias, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tá vendo aquela porta que ele falou lá no início? É ele que é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Lembrando, irmãos, prestem atenção nesse versículo 8. O Messias fala, o Messias não veio ainda. Na segunda vinda dele agora, que é a última, ele não veio ainda. Então ele já está falando. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Esses líderes religiosos, pastores, padres, rabinos, todos esses líderes espíritas e entre outras milhares, centenas, né? Dezenas de centenas de religiões que tem, Messias desmascaram, são ladrões e salteadores. Mas os que querem a verdade, os justos que praticam o bem, as ovelhas de verdade, que são todo ser humano que quer o bem, que percebe que a maldade tem dor e sofrimento e não quer isso jamais para a vida, não te derão ouvido. Pode até dar no começo, mas não vai se perpetuar. Uma hora vai parar de dar ouvido. Muitos viram ateu, muitos desacreditam e vai para o sistema do mundo, mas lá é outro engano também. Mas foca aqui nisso.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O Messias não veio ainda. E esses que vêm dizendo que são pastores, o Messias já desmascara, porque ele é a porta da ovelha. E ele vai falar quem é o pastor, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Por que vai ser salvo? Porque vai buscar o entendimento da verdade, vai praticar e será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ou seja, o ladrão. Quem é o ladrão? É todos que vieram antes do Messias. São ladrões e salteadores, mas são ladrões também. E são ladrões aqueles que se dizem ser pastor das ovelhas. Então, o ladrão vem somente para roubar. Quem? Quem é o ladrão que vem roubar, matar e destruir? Tá aqui, ó. Os que vieram antes do Messias. Líderes religiosos que se dizem pastor. Esses são os ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Porque lá no começo, quando a gente estava analisando, o Messias fala: quem entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E ele fala que ele é a porta. Logicamente, ele é o pastor das ovelhas. E todos quanto vieram antes do Messias são ladrões e salteadores. E o Messias complementa isso que ele falou. Diz que os ladrões vêm somente para roubar, matar e destruir. Quem? Padres, rabinos, pastores. Porque há só um pastor que é o Messias. E eles dizem aqui nesse versículo que o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir é o diabo, é o demônio. Não. Quem está dentro dos corpos dos líderes religiosos, dos grandes e de muitos mesmo, são os espíritos de anjo caído. Ao invés do Messias falar que é os demônios aqui, que é os anjos caídos, ele fala que é os, para bom entendedor, né? Para se analisar, vai descobrir que ele fala que é os líderes religiosos aqui. E eles vêm para roubar o quê? Para roubar seu dinheiro. Eles vêm para matar o quê? Para matar seu espírito. Destruir o quê? Destruir sua salvação. Ou destruir o entendimento, ou matar a sua salvação, que é o seu espírito. Ele rouba o seu dinheiro, rouba o que tem de bom no seu entendimento, destrói as percepções que você tem do que é certo, praticar o certo, do que é errado, não praticar o errado. Mas eles dizem que o errado é o certo e praticam como que o errado eles dizem que é o certo. Por exemplo, coisas ruins que tem na Bíblia, eles dizem que é certo, que foi certo, como sacrifícios e holocaustos, que o nosso Pai diz através do verdadeiro profeta Isaías capítulo 1, que ele nunca pediu sacrifício e holocausto. Que o Messias fala lá em João 5, né, que a gente analisou, que nunca ninguém nessa terra viu o nosso Pai, nem falou com ele. Aí lá na religião eles dizem que viu, né? Diz que Moisés viu, que Abraão viu, falou. Só que não, irmãos. Eles estão enganando as pessoas. O Messias aqui é a verdade, ele é a porta. É dele que a gente tem que analisar as palavras e ver o que tem de verdade. Então a gente sabe quem é um ladrão, né? Que veio roubar, matar e destruir. Eles estão aí. Em toda esquina. Tem mais igreja de pedra do que bar, né, hoje em dia.
Messias, ele disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Líderes religiosos falam que essa vida em abundância é dinheiro nessa terra, é ter do bom e do melhor. Não, não é isso. Vida em abundância é a vida eterna, é a vida demasiadamente, vida demais, viver muito. Você viver a eternidade, viver para sempre. Para que vida mais em abundância do que essa? É essa a vida que ele se refere, é a vida eterna. Não é a vida abundância de dinheiro, não, porque aqui ele não bota dinheiro no meio. Se ele já falou que o dinheiro é uma das raízes de todos os males, que é onde estará, onde estará o seu tesouro, ali estará seu coração. Se você tiver coração no dinheiro, e se seu tesouro for o dinheiro, então você não quer a salvação. Seu coração tem que estar nas coisas do nosso Pai, no bem. Seu tesouro tem que estar nisso, que aí estará seu coração, que aí você vai ter a vida eterna. Para que vida em abundância melhor que essa? Vai perder um momento por uma eternidade, igual os caídos perderam, que eles querem empurrar todo mundo a perder também. Por isso que eles criaram as religiões. Olha, o Messias fala quem é o pastor. Eu, o Messias, sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses que dizem ser pastor, líderes religiosos, eles não dão a vida pelas ovelhas. Quer ver? Olha aqui, ó. O mercenário, que não é pastor, que é os líderes religiosos, que são os ladrões aqui, os salteadores, né? Que vêm para roubar, matar e destruir. É um mercenário, né? Ladrão, mesma coisa. Faz por dinheiro. Que não é pastor. O que não pertencem às ovelhas. Que não dá a vida pelas ovelhas também. Se vê o lobo, se eles verem o lobo, ou seja, os demônios, os anjos caídos, quando ocuparem os corpos agora, nessa grande tribulação que está perto de começar, eles vão abandonar as ovelhas. Porque o gado, as pessoas vão estar tudo lá nos templos religiosos quando começar o caos. Aí o que é que o lobo vai fazer? O lobo não. O mercenário, que é os líderes religiosos aí, os ladrões. Quando eles veem o lobo, ou seja, eles veem os anjos caídos, o que é que eles vão fazer? Eles vão abandonar as ovelhas, ou entregar as ovelhas, né? E vão fugir. Então o lobo, que é os anjos caídos, as arrebata e a dispersa. O mercenário foge, ou seja, os líderes religiosos, os falsos pastores, né? Que só tem um pastor, padres e etc. Foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Messias é o bom pastor. O único também. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Por que elas conhecem o Messias? Porque elas ouvem a voz do Messias, o entendimento. Elas sabem qual é a vontade do nosso Pai, qual é o ensinamento que o Messias repassou. Elas percebem quem são os mercenários, como eu estou repassando para vocês agora. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, assim como deu. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém a conduzir elas, ou seja, elas vão aprender, elas vão chegar até o entendimento da verdade. Pode ser você que está ouvindo esse vídeo, pode ser um irmão que ouve a verdade. E eu que descobri e ouvi a verdade um dia. Todos nós.
convém a ser conduzido por quem? Pelo Messias, pela voz dele, que é o entendimento da verdade, que foi repassado por ele, que volta para a voz dele, mesmo assim sendo repassado por outra pessoa, vai dar sempre na voz do Messias, que é o entendimento, é a voz do Messias. Que essas palavras verdadeiras são a voz do Messias. E elas, as ovelhas, que querem a verdade, que sabem que tem coisa errada no sistema religioso, ouvirão a voz do Messias. Então haverá um rebanho, que são as pessoas que buscam a verdade, que buscam o bem, que sabem que o sistema dessa terra é controlado por anjos caídos, religiões e tudo nessa terra. E também haverá um pastor, que é quem? Se um pastor, não é vários pastores, não é milhares de pastores, não, é só um. Haverá ainda, é no futuro. Por quê? Por que é no futuro? Por que não é agora? Porque no reino do céu, lá vai ser diferente. Aqui nessa terra, as pessoas são conduzidas a buscarem a verdade, as que querem, pelo Messias, pelo entendimento. Mas haverá um momento, quando todos estiverem reunidos, que haverá um rebanho e um pastor. O Messias, que é nosso irmão mais velho, vai ensinar as pessoas mais ainda. Assim como nosso Pai também. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ou seja, por que reassumir? Porque o Messias ressuscitou. Ninguém a tira de mim, ou seja, as ovelhas. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova disseção entre os judeus, os que queriam matar o Messias, né? Mas aqui, enfim, porque aqui não tá dizendo aqui que tem líderes religiosos no meio, né? Os fariseus, os saduceus, porque nem todos os judeus praticavam o judaísmo. A maioria sim, mas nem todos. Mas muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Não, esses que falavam isso já estavam entendendo. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Não, esse estava entendendo. Entendeu até as parábolas. Abrir olhos de cego no sentido do entendimento. Ah, não, e do milagre também, né? Que o Messias já tinha feito o milagre. É do milagre. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. O Messias passeava. O Messias não tem nada a ver com essa festa aqui de Jerusalém, tá? Ele não criou. Quem criou aqui foi o povo lá, os religiosos que seguem aos caídos, né? O Messias não tem nada a ver. São enganados pelos caídos. O Messias passeava num templo, porque no Portício de Salomão ele passeava, ele ensinava, né? Aqui tá passeava, mas a gente sabe que ele ensinava lá, porque tinha pessoas enganadas lá, onde mais tinha era lá. Por isso que ele ia lá para ensinar, ou seja, para tirar as pessoas daquele aprisco e conduzir elas pro entendimento da verdade. Odiaram, pois, os judeus e o interpelaram, tentando colocar o Messias à prova, né? Até quando nos deixarás a mente em suspenso?
Ou seja, até quando você vai nos deixar curiosos? Se tu és o Messias, dize-o francamente, respondeu-lhe o Messias. Já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes. Porque não sois das minhas ovelhas. Entende, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os a conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tirará. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Eu e o Pai somos um. O sistema religioso repassa o entendimento de engano para o próximo. Quando fala da Trindade, a Trindade é uma farsa, é uma mentira. Quando o Messias aqui fala que eu e o Pai somos um, não é um em só pessoa, não é um de carne, como se fosse uma pessoa só. Não. O Pai é uma pessoa, o Messias é outra. Quando o Messias fala aqui que eu e o Pai somos um, quer dizer um em entendimento. No mesmo entendimento, no mesmo pensar que o Messias aprendeu com o nosso Pai. Então são um só. Mesma opinião, mesmo pensamento, mesmas ações. Por isso que o Messias falou que revelou o Pai nas suas obras, nas suas ações. É esse o sentido verdadeiro. Não desses religiosos falsos, líderes, que estão preocupados em ter o melhor dessa terra em dinheiro e condenam as pessoas. Muitos são demônios que estão naqueles corpos, nos entendimentos. Eles fazem de tudo para jogar aquelas pessoas naqueles lugares, naqueles apriscos. É um cego guiando outro cego, um se confortando com o outro. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Claro, quando o Messias fala a verdade, né? Sempre eles vão ter raiva. Assim como líderes religiosos têm raiva quando a gente fala a verdade. Disse-lhes o Messias: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejareis? Me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, disse fazer Deus a ti mesmo. Só que o Messias não falou que ele se fez Deus a ele mesmo. A gente sabe que no entendimento da verdade o que o Messias quis falar, só que eles não entenderam. Replicou-lhes o Messias: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Porque os judeus têm as leis lá de Moisés, né? Leis de morte, que tem dizendo lá que sois deuses, que eles são deuses. Aqui é o 34. Deixa eu ver aqui a tradução.
acho que essa aqui é a melhor. Trinta e quatro. Essa é a melhor. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou Deus, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, né, do nosso Pai, e as escrituras não podem falhar. Então o Messias colocou eles à prova. Como eles dizem, né, que as escrituras não podem falhar. Que o Messias já tinha dito para examinar as escrituras. E diz que para conhecer a verdade. Por quê? Porque tem mentira no meio. Mas o Messias botou eles na parede, né, contra a própria palavra que eles acreditam ser verdade. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou, aquele que o Pai confiou, né? Então, como vocês dizem que aquele que o Pai confiou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho do nosso Pai. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Não acreditem em mim. Mas se faço, e vocês não acreditam, não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam, nas ações aqui, né? Para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Porque o Messias fez milagres e coisas boas. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente o Messias se retirou. O Messias correu, né? Aqui com certeza. Porque o Messias se livrou das mãos deles. Tentaram prender, né? O Messias, não era o momento ainda. Novamente o Messias se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, João Batista, no início. No início, né? Ali permaneceu. Muitos iam até ele e diziam: João não faz nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos acreditaram, né, nele. Então é isso, irmãos. Isso aqui, estávamos aqui analisando o livro de João 10. E bons estudos para vocês. Boas análises. E a gente já está no final do segundo tempo, irmãos. Já está chegando as coisas. Muito próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas a gente sabe pelos sinais que está perto. E falem pro seu próximo que você gosta, porque você tem a oportunidade. Repassem a verdade, mas busquem primeiro também, antes de bater o martelo, mas já repassem. E é isso, irmãos. Abraço e até mais.